Vamos lá. Correção do trabalho de casa de literatura. Vamos falar aqui sobre essa correção e eu vou estar postando daqui a pouco lá na plataforma de vocês. Falei semana passada, Renascimento e Humanismo. Estamos falando poesia lírica, né? Trovadorismo, Renascimento, Humanismo. E essa semana, hoje no caso, né, vamos estar falando do classicismo. Foram os slides da aula passada. Atividade de aula, lição de casa. Tá aí o trabalho de casa, a correção. Quem quiser tá printando a tela ou aguardar porque eu vou colocar lá na plataforma. Livro didático 224 a 226, era o que eu estava comentando com a Amanda antes que vocês entrassem. No livro didático, a parte de literatura está falando da matéria do início do ano, porque é uma das mais cobradas no momento devido à BNCC, mas essa outra parte, Renascimento, também cai, com certeza. Tá? Então, não posso deixar de estar dando a matéria acompanhando o conteúdo programático. Lá no livro de vocês, está dando aquela parte de literatura e conteúdo, então façam, porque vocês sabem, foi matéria no início do ano. Tá aí, ó, todo o gabarito. Do livro. Tá passando, tá? Daqui a pouco eu vou estar deixando para vocês lá na plataforma. Aí, ó, 227. Foi até 227. Classicismo. O que é literatura? Então, vamos fazer um passeio aqui. O que é literatura? Arte literária é mimesis, imitação. É a arte que imita pela palavra. Então, literatura como imitação da realidade. Então, o que é literatura? É a arte da palavra. É a arte que imita a palavra, né? Imita pela palavra, tá? A palavra como matéria-prima. Então, a palavra é a matéria-prima da literatura. Uma manifestação artística, uma manifestação de expressividade humana, tá? Então, é a arte que imita pela palavra. Funções da literatura, tivemos isso lá no início do ano. Evasiva, fuga da realidade. Lúdica, jogo de experiências sonoras, o que acontece com vários poemas. Função de arte pela arte, são os parnasianos, que buscam a estética, a forma, não o conteúdo. Função de literatura engajada é aquela comprometida com a defesa de certas ideias políticas.
Uma escola literária é composta por um conjunto de obras e autores com semelhanças estilísticas e temáticas que predominam durante um determinado espaço e tempo. Então, nós estamos acompanhando escolas literárias, tá? Ó, é equivalente ao estilo literário, o estilo da época, o estilo de época. Contexto literário. Qualquer obra literária traz em si marcas do contexto em que foi produzida. Então, a literatura vai estar ali presente junto à história, tá? A todo o contexto histórico vai estar afetando diretamente e indiretamente a literatura, tá? Ó, ideologia dominante no período, o que está acontecendo no momento? Está em paz, está em guerra, está numa situação política e econômica legal? Realidade social do povo também vai ser transmitido, vai ser refletido na literatura. Política do período, economia do período, cultura dominante do período. Então, tudo está ligado ao que estiver acontecendo no contexto histórico no momento. Na literatura de língua portuguesa, Portugal e Brasil, existem 3 grandes períodos. Período medieval, estamos falando agora, trovadorismo. Só Portugal viveu, né? Porque nós ainda não existíamos ainda. Período clássico, aí já tem Portugal e o Brasil. Período moderno, Portugal e Brasil também. Então, medieval, somente Portugal. Era medieval, características daquela era medieval que estávamos falando lá do trovadorismo. Teocentrismo. O que é o teocentrismo? Deus no centro de tudo. Feudalismo, né, o poder lá centralizado na mão deles lá, feudalismo. Descentralização política, misticismo e irracionalismo. Então, quer dizer o quê? O homem não pensa muito. Período da Era Clássica, que nós estamos vendo agora, vamos começar a ver. Período que vai do século XVI, quando ocorre o Renascimento, até a queda das monarquias absolutistas, final do século XVIII. Compreende 3 escolas literárias: classicismo, barroco, arcadismo e neoclassicismo. Então, nós vamos estar começando a ver o quê? O período da Era Clássica. Nós já vimos da medieval com os trovadores. Era clássica, antropocentrismo, estamos falando sobre isso. O homem agora está no centro de tudo. Ele passa a não acreditar mais que Deus que manda em tudo. Ele passa a acreditar que o homem também pensa e o homem também pode estar no centro das coisas, o ser humano. Mercantilismo, absolutismo monárquico, cientificismo, ciência, racionalismo, reforma da igreja e contra-reforma. Vou deixar essa linha aqui do tempo com vocês, ó. Trovadorismo, humanismo falamos, agora classicismo junto, né, com renascimento. Depois nós vamos falar de quinhentismo e barroco, fechando no arcadismo para depois ensino o segundo ano romantismo, realismo, parnasianismo e simbolismo. Terceiro ano, modernismo, tá? Então, nós estamos acompanhando essa linha do tempo. Trovadorismo, humanismo, hoje classicismo, já falamos do Renascimento aula passada, depois nós vamos falar de quinhentismo, barroco e arcadismo. Aí vamos parar aqui, segundo ano, romantismo, as 3 gerações, realismo, naturalismo, os parnasianos, depois o simbolismo. Terceiro ano do ensino médio, modernismo, aí vocês voltam e vê essa matéria toda de novo, se preparando para o vestibular. Tá? Deixa eu só fechar aqui para ver meu documento. Larissa entrou agora. Aqui. Então, aqui, para quem está chegando agora, bom dia. Aqui é a linha do tempo. Então, estamos hoje já aqui. Depois nós vamos vir para cá.
até chegar aqui no arcadismo. E paramos e segundo ano que vem, se Deus quiser, romantismo. Quadro comparativo, né, entre o trovadorismo e o classicismo, que é o que estamos falando hoje, tá? Mas semana que vem eu devo trazer novamente. Quanto ao conteúdo, amor cortês, as cantigas de amor, cantigas de amigo, predomínio da emoção, cristianismo, afinal de contas o homem é teocêntrico, Deus está no centro de tudo, poesia provençal, né, poesia lírica, temas profanos, ambiente cortês rural, afinal de contas feudalismo, exaltação dos cavalheirescos, dos cavaleiros, novelas de cavalaria. Quanto à forma, emprego de formas simples e populares, devido ao feudalismo, tá? Emprego da medida velha, estrutura simples, refrão e repetições. Classicismo, quanto ao conteúdo, idealização amorosa, neoplatonismo, predomínio da razão, afinal de contas, agora o homem está passando a ser antropocêntrico, antropocentrismo, tá? Paganismo, porque ele vai abandonar um pouco as ideias da Igreja Católica, influência da cultura greco-romana, mitologia, antropocentrismo, está aqui, ó. O homem agora está no centro, universalismo, busca da clareza e equilíbrio de ideias, nacionalismo. Quanto à forma, soneto, as formas clássicas, estudamos isso ainda há pouco lá, versificação, as rimas, emprego da medida nova e busca pelo equilíbrio formal, tá? O que é classicismo? É o nome dado ao estilo literário que surgiu na época do Renascimento, tá? Na Europa, século XV a XVI. As produções literárias que registravam fatos reais são chamadas de, aqui está escrito errado, literatura de informação. Então, é o quê? É um estilo que surgiu, um literário na época do Renascimento. Período de grandes transformações culturais, políticas e econômicas. Quem chegou depois, eu falei que a literatura ela é ligada aos fatos históricos do momento, político, social, econômico, cultural. Momento em que a arte expressa novos conceitos de visão do mundo. O homem agora ele passa a olhar para si. Antropocentrismo, tá? Então, o que é o classicismo? É um estilo literário que surgiu na época do Renascimento. É um período de grandes transformações. Principais características: imitação dos modelos da antiguidade clássica, greco-romana, retomada da mitologia, o paganismo, Platão, né, o platonismo também, né, Homero, Virgílio e outros mestres da antiguidade servem de modelo, pois foram considerados pelos classicistas como detentores dos ideais de beleza, tá? Então, as principais características o modelo clássico volta, né, o modelo greco-romano, a retomada, né, da mitologia, o paganismo, o antropocentrismo, que não está aqui, contexto histórico e cultural. Então, está acontecendo no momento aquela escola literária. Ela está ligada a um contexto histórico, ela não está acontecendo à toa. Ela acontece e tudo que vai simbolizar nela, contextualizar, ser escrito, está ligado a um fato histórico e cultural. Crise da igreja, já que o homem agora é antropocêntrico, era a época da reforma protestante, ligada a Lutero, a igreja está perdendo força, a igreja católica, a ciência passou a questionar os dogmas da igreja, o cientificismo, né? O humanismo, a religião não deixou de ser importante, não, mas o homem passou a se preocupar com si próprio, valorizando a sua vida aqui na Terra. Antropocentrismo, o homem que passava a ser evidenciado e não mais Deus, tá? Classicismo associa esta pintura pelas características. Essa pintura é associada ao classicismo. Viu essa imagem? Está sendo associada ao classicismo. Antropocentrismo, o homem no centro do universo, ali o homem, ele agora é o centro de tudo, não mais Deus.
perfeição das formas. Todas as medidas são proporcionais. Olha lá, o braço, tudo bonitinho. Essa imagem é até muito utilizada em artes, né? Idealismo, busca pela perfeição estética. Então, agora o homem, essa imagem, esse desenho simboliza o homem no centro do universo, tá? Antropocentrismo. Essa obra do Michelangelo é muito importante, cai muito no vestibular, tá? O aspecto do classicismo pode ser associado a esta pintura. É o humanismo. O humanismo está ligado a escolas análogas ao classicismo. O homem passou a acreditar em si para as mudanças acontecerem. Valorização da sua vida terrena. O que sugere a questão? Deus criou o homem ou o homem criou Deus na sua imaginação? Então, Michelangelo fez essa pintura associado ao humanismo e ao classicismo. Aí fica essa questão. Quem criou quem? Deus criou o homem ou o homem criou essa imagem em si, no seu pensamento? Então, o classicismo, ele lança esta questão, tá? Nascimento de Vênus, como eu falei, o classicismo é ligado à mitologia greco-romana, tá? O paganismo. O classicismo associa-se a esta obra através dos seguintes aspectos: mitologia e o paganismo, porque eles param de estar com o teocentrismo e vão para o antropocentrismo, que é a crença em deuses não aceitos pela igreja, idealismo do belo, do bem, da verdade e do amor. A busca pela perfeição estética agora, tá? O homem vai buscar a perfeição estética também no classicismo. Os humanistas, coloquei aqui, novas formas poéticas de inspiração clássica, soneto, odeia, elegia, égloga, epopeia, histórias de Homero, Ilíade e Odisseia, o gênero épico. O classicismo, obviamente, era oposta à herança medieval. Saímos lá do trovadorismo. Os classicistas eram ligados ao renascimento, no renascimento cultural, político, né? Por isso foi induzida a medida nova, aos decassílabos, já cultivados por Dante Alighieri e Francesco Petrarca. Então, eles vão utilizar o classicismo à medida nova. Mas aqui tem principais características: reflexão moral, né? Afinal de contas, o homem está passando a pensar em si próprio, antropocêntrico. Filosofia, Platão vai buscar respostas lá. Política, está sempre envolvido a política. Lirismo amoroso, afinal de contas, estamos falando de uma poesia lírica. Linguagem do classicismo. A linguagem classicista é determinada pela Revolução Cultural Renascentista e suas características temáticas e formais como formação de campos lexais, palavra, do léxico, refere-se à linguagem léxica, ou seja, aos dicionários de termos antigos e clássicos. Então, vai ser uma linguagem mais uma linguagem erudita, né? Voltada ao dicionário de termos antigos e clássicos. Então, uma linguagem clássica, culta. A forte presença de adjetivos e de estruturação de frases. Então, já que eu vou estar praticando, desculpa, uma beleza estética, vou estar descrevendo, praticando os adjetivos, colocando os adjetivos na estruturação das frases. Produção lírica, o Camões, né? Luís Vaz de Camões está presente no classicismo, muito presente, é o nome do classicismo. A vida de Camões é muito duvidosa ainda. Sua data de nascimento, ninguém sabe ao certo, é de 1524. Frequentou por um tempo a Universidade de Coimbra, foi militar no norte da África, onde, num combate, perdeu o olho direito. Não sei se vocês já viram a imagem dele, ele é cego, né? Em uma das vistas. Em 553, foi exilado por 17 anos, iniciando uma longa jornada com a corte de Dom João III, e foi morar nas colônias portuguesas da África e da Ásia. Características da poesia lírica de Camões, tá? Poesia tradicional, herança das cantigas trovadorescas. Então, ele vem trazendo um pouco desse reflexo das cantigas trovadorescas, tá? Aparece nas redondilhas. O mar, a fonte, a natureza surgem constantemente em diálogos, lembrando das cantigas de amigo, normalmente na terceira pessoa. Então,
Por isso que tem que vir caminhando aquela linha do tempo que eu deixei com vocês. Vai ficar lá na plataforma. As ideias platônicas em Camões, a filosofia, afinal estamos falando no classicismo, a influência de Platão, a influência filosófica, esteve presente nessa produção literária do Renascimento. E ele concebia dois mundos: o mundo sensível, as realidades concretas são simples, sombras ou reflexos dessa essência, e o mundo inteligível. Então, o mundo sensível e o mundo inteligível. Vocês devem estar estudando isso em filosofia, creio eu. O amor. O amor é visto como uma ideia, uma manifestação de carnalidade, tá? O desconcerto do mundo. A maior manifestação disso vem nas famosas redondilhas do desconcerto do mundo. Camões épico, os Lusíadas, eu deixei aqui como que é formado esse gênero épico das Lusíadas, tá? Definição, título, herói, afinal de contas, num gênero épico que vocês estudaram também, o gênero épico é o quê? É quando tem um herói, um feito, um fato heróico de um povo, tá? Aquele herói ele é exaltado por uma nação. Recapitulando, então vamos recapitular aqui. Estamos falando de classicismo. Aqui. Classicismo. Que, na verdade, é o quê? É uma escola literária, né, que surgiu na época do Renascimento. Tá? Uma mudança, uma transformação cultural, né, social, política da arte. Características dela, dessa escola literária, o que ela traz? Ela traz o antropocentrismo. O antropocentrismo, que é o quê? Que é o homem, né? Agora o homem pensa em si. O homem no centro de tudo, não mais Deus, tá? O paganismo, né? O reflexo, né? Eles vão se refletir, eles vão estar utilizando que é a volta à cultura clássica, a mitologia greco-romana. Tá? A linguagem deles, né? Vai ser uma linguagem clássica. Uma linguagem clássica, e eles vão estar o quê? Retornando o quê? É a busca pela perfeição, né? A busca pela perfeição estética. Eles estão abandonando a Deus? Não. Só que agora Deus não é mais o centro de tudo. Agora o homem passa a pensar, tá? Ele passa a ser mais racional, tá? Então entra o racionalismo. O homem agora ele passa a pensar em si, a questionar as coisas, tá? A partir do classicismo. E um nome importante no classicismo, nesse renascimento, Camões, tá? Então, Camões é um nome importantíssimo no classicismo, tá? E ele traz reflexos das cantigas trovadorescas? Sim, Camões vai trazer na sua poesia reflexos da poesia trovadoresca, ok? Falamos já do humanismo, que é onde inicia-se tudo, que foi na aula passada, que o humanismo é onde está começando tudo ali, o antropocentrismo, o homem no centro de tudo, tá? Um cantinho aqui.
Vou colocar aqui. E o trovadorismo, tá? Nós falamos do trovadorismo. O que é o trovadorismo? O trovadorismo foi o quê? Foi aquela parte lá das cantigas, né? São as cantigas trovadorescas. As cantigas trovadorescas. Quais? As cantigas de amor, né? Amigo, escárnio e maldizer, tá? Escrevi escárnio errado. Vou consertar aqui, perdão. Escárnio e maldizer. E aqui no trovadorismo, o que eu posso dizer? Quem é o centro de tudo? É o teocentrismo. Deus está no centro de tudo, tá? Teocentrismo, Deus no centro de tudo, tá? Outro fato, a linguagem deles é uma linguagem mais popular, devido ao feudalismo. Eles estão vivendo o feudalismo, tá? Uma linguagem popular, ou seja, aquela linguagem que se aproxima do povo, tá? Ok? Então, deixei a linha do tempo, estamos falando de classicismo, Camões, que envolve o gênero épico. Gênero épico é o quê? São narrativas longas, narrativas extensas, tá? Teve aluno que errou muito isso lá na sondagem, na primeira, o gênero épico. Ele busca um herói, um fato, um feito heróico de um herói, ele busca evidenciar uma nação, né? Ele cria esse herói vai estar ali evidenciando uma nação toda, então são fatos e feitos heróicos de uma nação, de um povo, tá? Então, trovadorismo, teocentrismo, classicismo, antropocentrismo, o homem agora no centro de tudo, não mais Deus, tá? Tá apagando aqui. Vocês não estão falando nada, tá todo mundo quietinho. Todo mundo com sono, porque hoje é segunda-feira. Tarefas de casa. Conceitue classicismo. Vocês vão conceituar classicismo. Só um minutinho. Conceitue classicismo. 2. Principais características, tá? Do classicismo, nós estamos falando de classicismo. Contexto histórico, tá tudo nos slides, tá? Todo o material tá todo nos slides. A importância de Camões, características da poesia lírica de Camões, qual é a influência do antropocentrismo no classicismo, que tipo de linguagem é empregada no classicismo, falamos tudo isso agora, no recapitulando. Livro didático, da 228 a 230, tá? Eu parei a correção, coloquei a correção ainda há pouco aqui, parei na 227, agora vai da 228 a 230. Tá? Trabalho de literatura do livro, tá falando de literatura e realidade, forma e conteúdo, estudado no início do ano. Não é nada que vocês não tenham visto, tá? Mas eu estou trazendo a correção toda semana no Zoom para não sobrar, não ter dúvidas nenhuma. E classicismo, estamos acompanhando a linha do tempo dentro da história da literatura, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma dúvida, alguma pergunta quanto à matéria de hoje? De classe? Não, professora, está tudo claro. Entenderam? Então, façam o trabalho, enviem. Assim que acabar a aula, eu vou estar postando isso aqui tudo em PDF, ninguém vai ficar sem matéria. A correção também vou colocar lá, para quem não conseguiu printar a tela, pegar a correção. Estudem,
façam os trabalhos de casa. Sexta-feira, nosso encontro aqui, tá? Às 10 horas, na nossa aula de redação, tá? Nossa aula de redação aqui, sexta-feira. Obrigada por vocês terem se esforçado, acordado cedo e assistido a aula, participado, tá bom? E fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? Até sexta-feira. Tchau. Tá? Até, tchau, gente. Até